Olá, amigos do YouTube, ouvintes da Rádio Falcon. Eu sou Josivaldo Félix. Está começando mais uma edição do seu programa Falcon News. E eu sou Lucas Araújo com as notícias locais. Prefeito de Manaus elogia Zona Franca. Estuprador em série. Palestra na rede amazônica e a feira de pescado em Manaus. E em notícias nacionais, fortes chuvas no Rio de Janeiro, Anitta assume publicamente bissexualidade, projeto de educação em casa regularizado e Senado decide que consumidor tem direito a celular reserva. E nas notícias mundiais, primeiro buraco negro fotografado, Wikileaks é preso, trailer do Rei Leão e filme com a Rihanna. Vem com a gente! O prefeito Arthur Vigílio Neto falou que a Zona Franca de Manaus, apesar de a estrutura estar péssima e estar em crise, ela é um alto potencial de investimento em Manaus, ou seja, tem que continuar. Ele falou isso justamente porque hoje, em 2019, voltamos com os dizeres que a Zona Franca pode acabar. Então ele ressaltou que é muito importante para a região norte continuar, mesmo o que falta é uma mudança na infraestrutura que ainda está atrasada. 2 casos de estupro em Manaus que haviam ocorrido em novembro de 2014 e março de 2015, que tinham sido arquivados por falta de identificação de autoria, foram elucidados essa semana pelo Banco de Perfis Genéticos do Departamento de Polícia Técnico-Científico, DPTC. Vestígios de DNA encontrados nas vítimas foram encontrados com um acervo de perfis genéticos de amostras de crimes e presos condenados, o que permitiu a identificação de Amorim de Lima, de 31 anos. Arão já está preso no Centro de Detenção Provisório Masculino 2. É acusado de outro estupro ocorrido em 16 de março de 2014 na Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. Conforme a análise de perfil genético e modus operandi do acusado, ele é considerado um estuprador em série e, ao todo, ele é acusado de 3 estupros. E o Rio de Janeiro ainda está sofrendo pelas grandes chuvas que ocorreram dia 8, segunda-feira. Teve desastres, árvores desabaram, carros foram totalmente arrastados, bairros totalmente alagados, total de 10 mortos. Até teve o caso onde uma neta e uma avó iam sair do shopping e pegaram um táxi e o táxi foi arrastado e acabaram falecendo. Morreu as duas, a avó e a neta, e o motorista. E a Defesa Civil alertou com 1.107 ocorrências de defesa pública. O prefeito, que é o Crivella, falou que só que eles não estavam preparados por um grande dilúvio desses e falou que foi grande demais o que eles previam. Então, o Rio de Janeiro está em desastres agora. E falando sobre o assunto, sempre tem que ter essa preocupação, né? Pois é um fenômeno da natureza do qual a gente não pode prever, mas o prefeito ele devia procurar mais infraestrutura para que essas coisas não aconteçam, para que não haja tanto mais alagamento das vias. E é uma notícia bem ruim mesmo o falecimento dessas 2 pessoas. Mas foi desleixo mesmo, porque não foi investido em infraestrutura para esse tipo de chuvas. Mas esses são o mês natural da chuva, então infelizmente ocorreu isso. Anitta confirmou pela primeira vez os boatos de ser bissexual e confirmou gostar de homens e mulheres em entrevista ao jornal hispânico Xangai. Abre aspas, a bissexualidade tem sido uma realidade para mim há muito tempo, afirmou a cantora. Mais de 10 anos, escolhi o jeito certo de falar sobre, porque não queria contar diretamente para a imprensa. Talvez eles o teriam tratado de uma maneira que não fosse respeitosa, fecha aspas, explicou a cantora. Recentemente, o colunista Léo Dias, autor da biografia Furacão Anitta, não autorizado pela cantora, contou que a cantora gosta de fazer sexo a 3, mas com mulheres. Ainda na entrevista, a brasileira voltou a falar sobre aposentadoria e, abre aspas, vou parar daqui a alguns anos, em 5 ou 6, não quero continuar cantando toda a minha vida,
fecha aspas. Essa profissão cansa muito, quero formar uma família, ter filhos e vou trabalhar como uma empresária no Brasil, também agencio outros artistas. E foi um assunto bem polêmico nessa semana, muitos internautas chegaram a declarar que a cantora estava fazendo tudo isso para se promover, para promover um álbum visual lançado pela cantora recentemente chamado Kisses. Muitos estão dizendo que ela fez isso para chamar a atenção da mídia e para que seu trabalho venha a ser reconhecido nessas 3 línguas que ela lançou, o álbum inglês, português e espanhol. Eu particularmente acho que é uma forma de chamar atenção. Anitta nunca foi engajada em muita coisa, então agora ela tá levantando a bandeira, mas por mim... Bolsonaro, no evento de 100 dias do seu governo, assinou o projeto sobre a regulamentação da educação em casa. O que é isso? Os pais vão poder ter a liberdade de educar seus filhos em casa. Ocorrerá provas anuais. Provas anuais, que se o aluno repetir 2 vezes ao ano, ou ele vai ser obrigado a voltar para a escola. E outra série de medidas, mas ainda falta comprovação e regulamentação que vai passar ainda no Congresso. Ou seja, o Bolsonaro apresentou o projeto, mas o Congresso ainda vai entrar em votação. O que você acha da educação em casa? Eu acho um assunto bem interessante, porque muitas crianças, muitos pais, até por serem muito ocupados, não tem como levar os filhos às escolas. E se eles forem graduados, tiverem um nível superior e puderem ensinar os filhos em casa, é mais prático. Eu ainda acho um pouco polêmico, porque a escola não é só para aprender, sim, é para socialização. Então essa parte vai ficar difícil, mas vamos ver se o Congresso vai aceitar ou não. E por falar em aprovação, nesta última quinta-feira, o Senado aprovou uma lei que garante ao consumidor um celular reserva enquanto o seu estiver na assistência, sendo que isso só serve se o celular estiver na garantia. O texto se refere apenas para celulares na garantia. O texto veio da Câmara, mas como sofreu alterações no Senado, volta para apreciação dos deputados. O projeto inicial de 2015 previa que o aparelho reserva devia apenas fazer chamadas, mas o Senado incluiu a obrigatoriedade de acessar a internet usando o plano de dados do consumidor, pois a sessão foi realizada na manhã desta quinta-feira foi presidida por Eduardo Gomes, do MDB abre aspas, já consideramos aqui o celular como instrumento e ferramenta de trabalho. Essa iniciativa é muito importante, conquista do consumidor brasileiro, disse o senador Eduardo Gomes. O que você acha dessa aprovação? Fantástico. Eu acho que tem que realmente, quando está na ciência técnica, a pessoa não consegue ficar sem celular, porque é mais que só ligar, é um objeto diário. Virou uma ferramenta de trabalho, né? Muitos precisam se comunicar pelas redes sociais, por aplicativos de mensagens instantâneas, e é isso aí, é uma notícia boa para o consumidor, e sendo que com clareza apenas para os celulares que estiverem na garantia. E um buraco negro foi fotografado por um time de jornalistas, que quem inventou o algoritmo foi Catherine Baumann, de 29 anos, pós-doutorada. O que acontece? São uma rede de telescópios, são 8 telescópios no mundo que tiram foto. Só que esse algoritmo era preciso para tirar a foto perfeita, que foi essa que viralizou na internet. Isso foi um feito muito difícil. As pessoas estavam reclamando que estava embaçado, mas até chegar nesse ponto, nessa localização, foi um marco para a ciência. E foi um marco para a ciência, apesar de a imagem não estar tão nítida, mas já é um grande passo dado nesse século. E vamos falar agora de algo bem mesmo falado, do trailer da live action de Rei Leão, que foi disponibilizada pela Disney nesta quarta-feira. O filme, que é a obra original feita em 1994, e surpreendeu os fãs com um trabalho de computação gráfica bem realista envolvido. Abre aspas, chegamos em um nível que ficou impossível distinguir o animado do real. Inacreditável, descreveu o internauta no YouTube. O vídeo tem pouco menos de 2 minutos e conta com a voz de Donald Glover como Simba, Billy Eichner
como Timão, Seth Rogen como Pumba e Beyoncé como Nala. O dublador norte-americano James Earl Jones, que interpretou Mufasa nos anos de 1990, continua dando vida ao mesmo personagem. O Rei Leão estreia aqui no Brasil no dia 18 de julho. E você pode ver aqui na reportagem o trailer do live action de Rei Leão. Run away, Simba. E o fundador do Wikileaks, Julian Assange, de 47 anos, foi preso na embaixada. O que acontece? Quem lembra, Julian Assange, o Wikileaks vazou informações importantes sobre massacre e outras notícias dos Estados Unidos. Ele se refugiou em Londres, na embaixada do Equador. Só que o atual presidente do Equador tirou o asilo dele, ou seja, depois de 7 anos que ele estava na embaixada, ele foi liberado. E Londres, foi preso em Londres, e os Estados Unidos estão pedindo uma extradição. Ou seja, e se ele for extraditado para algum estado que defenda a pena de morte, ele pode ser morto. O que está gerando uma confusão na comunidade internacional, porque ele vazou os documentos, são extremamente contra os Estados Unidos, do próprio Estados Unidos, chacinas e outras notícias impactantes do próprio Estados Unidos. Ou seja, muita gente está defendendo liberdade de expressão, liberdade da vida mesmo dele, por ser extraditado para um país que pode ter pena de morte. E por falar em Donald Glover, depois de muita expectativa e muito segredo, Donald Glover estreou o filme Guava Island, que conta com a participação da cantora Rihanna, no festival Coachella na noite desta quinta-feira, dia 11. A primeira exibição foi especial para apenas 100 convidados e apesar de ter Donald Glover, que atua como Childish Gambino, cantando sucessos como This Is America em Guava Island, mas infelizmente a cantora Rihanna não chega a cantar. E o que você acha desse segredo? Eu estou muito feliz, né? Vou assistir, mas assim, gosto muito dos dois, os dois fantásticos, mas assim, a Rihanna, eu quero que ela volte a fazer música, mas com esse filme já mata um pouquinho da saudade dela. É uma das reclamações dos fãs que dizem que ela tem atuado mais e tem deixado de se preocupar com o sucessor do seu álbum tão famoso, Anti. Isso aí. Gente, a Falcon News acaba por aqui. Siga a gente nas redes sociais, deixe um comentário e deixe uma sugestão pra gente. Você pode nos seguir na rede social no Instagram, na agência Falcon FMF, e pode nos seguir também, se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, Agência Falcon, e fique por dentro das notícias que marcaram a semana. Você pode deixar os seus comentários, você pode deixar sugestões de notícias e fique ligadinho e não esqueça, Falcon News, a informação é aqui. Boa noite. Fica com a gente.